Bom dia! Hoje eu vou estar apresentando um seminário sobre instalações de currais da matéria de construções rurais, ministrada pelo professor Johnny Castro, e os integrantes do grupo são eu, Maria Inês Angeleri, que vou fazer a apresentação, a Camila Maria, o Felipe, a Maria Eduarda e a Vânia. Então, inicialmente, a gente vai explicar um pouquinho sobre a questão dos currais, né? Por que é necessário ter um curral dentro de uma propriedade rural? Para facilitar o manejo do animal. Então, aqui como a gente pode perceber no slide, tem duas fotos. Então, para que seria? Para facilitar o manejo desses animais. Aí vai da inseminação, castração, ordenha, marcação, vacinação, e você pode ter a separação desses animais, além de contribuir para tornar os animais mais mansos e também facilitar o manejo, como a gente já tinha falado. Então, o curral ele vai servir para facilitar o manejo desses animais, seja ele para fazer uma vacinação, uma inseminação, uma marcação, enfim. A gente tem tipos de locais, né, formas, um local específico para você fazer todo esse trabalho. Aqui a gente já vê que a localização de um curral ela tem que ser estratégica. Então você tem que pensar ali dentro de uma propriedade onde que você vai colocar esse curral. Porque tem que ser um lugar seco, um lugar mais plano. Tem que ser um ponto estratégico, porque você vai ter entrada e saída de animais. Então, para facilitar também o seu trabalho e facilitar o manejo desses animais, a gente tem que pensar onde que nós vamos construir esse curral. Facilitando, né, o acesso, a entrada e a saída desses animais, e também pode ser feita uma instalação isolada ou uma parte integrada. O que seria uma parte integrada? Você ter outras instalações ali, fora que também tem que construir um curral que permita que ele seja ampliado. Então, eu vou ter ali a construção de um curral que pode ter, vamos chamar de salas, né, ou locais para cada etapa, você vai ter um fluxo de animais. Então, você pode ter, por exemplo, um lote de animais mais novos e um lote de animais mais velhos. Um lote de animais que está chegando e um lote de animais que vão sair. Então, você faça um curral pensando nisso, que tenha essas divisórias para você ter essa facilidade. Para que você não espere, aqueles animais que vão sair ali, vai ter que esperar para chegar um novo carregamento. Não, faça algo com divisórias para que você consiga ter a entrada e a saída de animais ali, às vezes no mesmo momento. E fala que você pode ter outros centros de manejo, como por exemplo uma sala de ordenha, uma sala de inseminação, para que você consiga fazer vários tipos de manejo ao mesmo tempo. Entrada e saída do animal, a ordenha de outro, a vacinação, a castração, porque você vai ter lotes diferentes ali dentro da propriedade. O planejamento de um curral, aqui a gente colocou ele dividido em cinco tópicos, que é a localização, dimensionamento, o material, a forma como é construída e as características de uma construção. Aí, primeiro, a localização. O terreno, ele tem que ser posicionado, bem posicionado em relação à sede, e a gente tem que lembrar, vai ter um trânsito de animais, então você tem uma entrada e uma saída de animais. Qual que é o local estratégico que vai facilitar a entrada e saída desses animais? Então aqui fala que tem que facilitar o acesso e facilitar o manejo, tanto para quem trabalha quanto para os animais. A localização, preferencialmente no centro da propriedade, antecedendo as construções de cercas e outras benfeitorias. O bom planejamento ele vai garantir a facilidade do acesso dos animais ao curral, e o local deve ser firme e seco, perfeitamente plano e não sujeito a erosões. Quando a gente fala que ele é plano e não sujeito às erosões, a gente está falando que ele tem que ser realmente algo liso, algo plano. Porque se você tem uma ondulação, você tem que lembrar, os animais eles vão andar ali dentro. Então você pode machucar, o animal ele pode se machucar ali. Pode acontecer dos animais ficarem agitados, tumultuar. Então, se você tem uma área com muito declive, né, muitas ondas, um terreno irregular ou buracos, você pode
pode acontecer uma lesão naquele animal. Então, um terreno plano para que você não tenha esse tipo de problema. Dimensionamento, capacidade total do curral, ela vai ser calculada levando em conta a relação de 2 metros quadrados por unidade animal. Outras benfeitorias devem ser construídas anexadas ao curral, como um curralão, um mangá de recolhida, piquês e outras instalações. Então, você pode fazer um curral e anexo àquele curral, né? Juntar ali e fazer outras instalações para facilitar o manejo dos animais dentro da propriedade. Facilitando o manejo e o acesso do interior. Então, você faz um curral, ele vai ter toda uma estrutura pensada, né? Toda uma engenharia. E aí você tem entrada, você tem saída, você tem determinado tipo de ordenha. Aí você tem um lote que vai para ordenha, você pode encaminhar aquele lote que já está ali no curral para a sala de ordenha ou para a sala de inseminação. Isso aí depende muito da propriedade. Capacidade de reunir os animais que serão trabalhados em lotes, como eu já tinha falado. Material, normalmente, ele é construído em madeira, que deve ser de grande durabilidade. Então, você tem que analisar qual que é o tipo de madeira. Isso é uma madeira tratada. Normalmente, os currais são feitos em madeiras, mas hoje a gente já tem uma disponibilidade de mercado de outros materiais que podem até ser mais resistentes, mais baratos e que vão durar mais tempo. Então, também tem essa questão de durabilidade. Mas você pode fazer também o curral em madeira e os anexos a esse curral de outros materiais. A cerca não necessariamente precisa ser de madeira, por mais que o curral em si, a gente fala curral, a gente já lembra daquela montagem feita toda em madeira, mas ela pode ter uma montagem, por exemplo, a cerca pode ser de aço, né, de arame de aço. Aqui fala, né, que atualmente os currais, eles são construídos com mourões de madeira e cabos de aço, mas você tem toda uma estrutura, uma forma de fazer a montagem dessa cerca também. Que eu acho que vocês já viram que às vezes os animais eles enfiam a cabeça na cerca, né? Então, para não correr esse risco, você tem que saber certinho a divisória, né? O tamanho da distância ali entre um fio e outro, ou entre uma madeira e outra também. Aqui fala que os cabos de aço são galvanizados, próprios para esse fim, e são encontrados no comércio com a denominação de cordoalha. Os currais eles são construídos com cabos de aço, eles vão ser mais duráveis e mais seguros, mais firmes, com preço menor por metro quadrado, além de ter um menor custo para manutenção. Então, a madeira, além de ser mais cara, mais trabalhosa, você vai ter um custo de manutenção maior, obviamente. 4. A forma. A forma mais comum é a quadrada ou a retangular, mas a gente também tem a circular, a gente tem as que não são circulares, a gente tem várias formas. Isso aí vai depender muito também da propriedade, daquilo que o produtor está procurando. Normalmente, os currais com cantos, que são esses quadrados irregulares, eles têm uma desvantagem, porque ocorre sim dos animais se amontoarem num canto, dificultando o manejo dos animais. Então tem que ficar atento a isso aí. Aqui a gente tem um exemplo da formação, né, dele sendo quadrado, uma entrada, saída, sempre a parte onde a gente vai ter a balança, que vai servir, por exemplo, fazer a pesagem, a vacinação desse animal, que a gente pode perceber, ela é coberta. E aí você tem as divisórias ali, cada um tem a porteira, tem a entrada, tem a saída certinho, para também não misturar os lotes em entrada e saída. Então, cada lote, cada quadradinho ali, né, vou falar assim, cada salinha, vamos botar assim, tem uma porteira para conseguir entrar ali dentro e conseguir fazer todo o manejo daquele animal. São divisórias e são quadradas, tá? A gente tá percebendo que ela é quadrada. Então, pode acontecer dos animais tumultuarem no lugar e você ter que tocar o animal para que ele saia dali. Aqui, a gente já tem um diferente. Percebe-se que a área coberta ela é maior e do lado a gente tem um anexo. Então, dá para perceber que a gente tem ali, ó, tem um anexo quadrado mais para a ponta, mesmo ele sendo feito em círculo, tem 1, 2, 3, 4,
tem 5 divisórias ali para animais, normalmente, muito provavelmente ele vai servir para 500 cabeças, e cada um ele tem uma rota de saída. Então você percebe que ele tem a porteira para que você abra e os animais saiam sem que ele entre no lote do outro, para você não ter mistura de lotes. Então a gente consegue perceber também que vai ter ali um outro anexo, tem 2 anexos, na verdade, diferentes. Tem uma área coberta maior do que esse aqui, ó. Essa área ela é maior, ela tem uma cobertura maior, então o galpão é maior. E ao lado a gente também tem um outro galpão, que a gente não se sabe ali, mas é um anexo ali da propriedade. E a gente tem ali o lugar onde é a rampa para entrada e para saída daqueles animais. Aqui outro também, que tem a rampa com a entrada e saída, que é, na verdade, aquele primeiro da imagem, só que visto de um outro ângulo, né? Aqui a gente tem 3 modelos. O primeiro modelo é esse circular, tá? Que eu vou mostrar. A gente consegue perceber onde é a rampa, onde é a saída, os círculos e as divisões ali daquele curral. A capacidade desse daqui são de 600 bovinos. A gente percebe que tem 6 divisórias, 3 de cada lado, e no meio o corredor, que seria o corredor que estaria tampado ali do curral, com a balança, enfim, lugar para ocorrer o manejo daqueles animais. 600 bovinos, então a gente pode dividir em lotes, se a gente for fazer, 6 lotes de 100 bovinos cada um. Ele tem uma cobertura de 46 por 7 metros, e ele tem um raio de 23 metros, dando um diâmetro de 46 metros. Então, de uma ponta à outra, ele tem 46 metros e 23 de metade, né? Porque é o raio. No segundo, a gente já tem com os lotes quadrados, né? Com as divisórias quadradas. O primeiro ela é madeira número 5. Aí o outro a gente tem a número 4 com 1.500 metros quadrados, com capacidade para 500 bovinos. E a gente percebe nessa planta modelo aí que a gente tem 5 divisórias. Mesma coisa, tem uma entrada, tem uma saída, tem uma rampa e tem as divisões em lotes. O terceiro também tem capacidade para 350 bovinos, com 4 divisórias, mais a divisória para o manejo. Características de uma construção. O curral ele pode ser construído de divisórias, que tem por finalidade delimitar a área e reter os animais, como a gente já tinha visto, separar cada lote de animal ou separar um animal individualmente. Quando você estiver indo com ele, a entrada, né, o desembarque e o embarque de animais é feito um por vez. Então você tem ali um corredor que vai somente um por vez. As cercas podem ser de tauba, cabo de aço ou arame liso. Isso aí vai depender da construção do curral. As mais utilizadas são as tábuas e depois a de cabo de aço. A altura mínima de uma cerca é de 1,70 m. Isso também vai variar conforme o curral, mas a altura mínima é 1,70 m de cerca. Aqui a gente tem outra planta modelo, com numerações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí cada uma vai ter uma denominação, mas a gente pode perceber que básico seriam 10 divisórias, e aí tem as outras divisórias menores no meio. Os moirões, eles vão ter um distanciamento, né, um moirão do outro de 2 metros entre si, para cercar as tábuas ou arame liso de 2 a 3 metros para cabo de aço. Para aumentar a rigidez da cerca, pode ter corrimão, que vai consistir em vigotas fixadas no topo dos moirões, com o corrimão interrompido somente pelas porteiras. Aí aqui a gente tem as dimensões, o exemplo de como ficaria. De cada mourão a gente tem 2 metros, lembrando que abaixo do solo ele tem que ter 70 centímetros, e no caso, os que estão perto da cerca tem que ter 1 metro para baixo. As porteiras compõem os currais, deve ter uma largura de 2 a 3,5 metros, com uma altura igual a da cerca. Então, se você faz uma cerca de 2 metros, aí a porteira ela tem que acompanhar, tem que ser igual. Só que ela vai variar entre 1,5 metro e 2 metros. O piso do curral, como a gente já tinha falado, pode ser de chão batido
ou cimento rústico, mas tem que ser plano. Com uma declividade mínima de 2% em relação à canaleta do escoamento. Essa canaleta deve ficar situada na parte lateral do curral, de maneira que possa servir as 2 ou mais divisões que a gente tem dentro do curral. Aqui a gente já tem um exemplo, né, a canaleta. De novo, né, a gente tem a porteira e a gente tem todas as dimensões. Do morão, da tábua, altura, distanciamento entre, por exemplo, um cabo de aço ou outro, ou uma tábua ou outra. Características da construção. A instalação da água consiste em um ponto de água para alimentação, um ponto de água e um ponto para alimentação. Então tem que ser em 2 extremidades. Se de um lado você tem a alimentação, do outro lado você vai ter a água, que elas não podem estar perto, porque pode acontecer do animal estar comendo ali, já virar para beber água, e aí ocorrer que suje a água ou suje a alimentação, né? O alimento dele ali, pode ocorrer também a fermentação da água e não vai fazer bem para esse animal. Então você tem um canto para a alimentação e aí ele tem que se locomover para o outro para beber água, porque enquanto ele se locomove, vai havendo essa limpeza ali, né, da sujeira que tiver, do alimento que tiver ali, e não contamina a água ou vice-versa. A questão da caixa d'água, para manter o volume constante no bebedouro, a gente tem uma entrada de água que vai ser controlada por uma boia, que deve ter uma cobertura para que os animais não a danifiquem. Aqui a gente tem os exemplos do bebedouro, né, do coxo de água. Esse coxo aqui a gente percebe que tem a cerca, mas muito provavelmente é de um pasto. Aparentemente. A seringa é uma estrutura que serve para afunilar a boiada para dentro do corredor. Cada tronco pode ser servido por uma única seringa ou ainda possuir uma seringa dupla. A seringa vai ser a parte integrante do curral, devendo ser ligada ao tronco e vai estar localizada dentro do curral. Aí mais para frente a gente vai mostrar um vídeo aqui. Vou mostrar o vídeo de como funciona. Aqui mais um trabalho aqui da Serralheria de Oliveira, do nosso amigo Ademir Santana. E aí a seringa que ele fez aí, que é o lugar que o gado vai entrar. E sempre para facilitar mais aí o serviço do peão que está fazendo o trabalho. Aí tá aqui a seringa que ele fez aqui. 100%. Aí esse embaixo mais preto aí é o jacaré. É o trabalho de serralheiro. Aí ele tá aí, vai puxar aí pra nós dar uma olhada aí. Travou. Trabalha com toda a segurança. Olha lá, travou em cima, foi embora, sem precisar. Aí vai empurrando o boi até colocar lá no corredor para onde vai embarcar. Aí, ó, pessoal que nunca viu uma seringa aí, redonda, é esse aí, ó. Faz um trabalho aí. Aqui do lado nós temos a imagem do corredor, que ele parece que é pequenininho, né? Mas é porque tem que ser, tem que caber um animal por vez. Porque a gente tem várias situações que pode ocorrer, os animais não tem ali, né? Pode acontecer dele se assustar ou de ficar muito agitado na entrada e na saída dele e acontecer de um animal querer, né, ficar agitado e ir pra frente, passar. Já aconteceu, a gente já viu várias histórias, vários vídeos que a gente acha na internet de um animal que subiu em cima do outro e se machucou. Isso são probabilidades, né? Continuando falando, a gente tem a seringa, a gente vai ter a balança para pesagem dos animais, que ela vai poder ser localizada no final do tronco ou no corredor de entrada. Pode ser um instrumento, por ser um instrumento sensível, a balança ela tem que ser somente para os animais que vão ser separados. Então, é um por vez, não pode colocar muitos animais. Então, como a gente já tinha visto anteriormente, o corredor ele faz com que obrigatoriamente passe um animal por vez. A gente tem 2 demonstrações.
O tronco vai ser uma área cercada, onde é feita a inspeção da sanidade, marcação, vacinação dos animais, castração, curativos, enfim. Vai poder conter o sistema de contenção individual, como também uma balança para pesagem. Mas aí a gente tem que lembrar que essa etapa sempre é individual, é um animal por vez. Então a gente vai ter a limitação de um animal por vez para fazer esse tipo de manejo. Outra imagem, lembrando que essa parte que faz esse tipo de manejo, a área que fica o tronco, a seringa, é sempre coberta. O acesso ao tronco ele vai ser feito pela seringa e a saída do tronco pode ser no pátio, como também no embarcadouro. A altura do tronco deve ser igual à da cerca e a do curral, né, mantendo um padrão. O tronco ele vai ser estreito para que passe só um animal e a sua constituição vai ser semelhante, sua construção vai ser semelhante à do curral, sendo utilizada tábua ou madeira roliça. Nós temos aqui o exemplo do tronco, as dimensões. Aqui outro exemplo. Um embarcador, né? Um embarcador. Para embarque e desembarque dos animais. É um local de embarque e desembarque que tem por finalidade agilizar o trabalho e evitando quedas e traumatismo. Então, ele tem que ser pensado para que você consiga ter o embarque e o desembarque desses animais para que não ocorra nenhum tipo de... que eles não se machuquem, né? O embarcador, geralmente, ele vai ser construído em anexo ao curral, junto, né? Devendo estar sempre localizado numa das cercas laterais. Por que a gente fala que ele é anexo ao curral? Porque dentro do curral ali, a gente vai ter o lugar que pesa, o lugar que vacina. Então, às vezes, esse animal já chega, você já faz a contagem desse animal e a pesagem desse animal, para saber quantos quilos que você tem ali daquele animal e confirmar quantos que veio, né? Então, conforme eles já vão saindo ali, desembarcando, você já faz a contagem para confirmar quantos animais tem. E a entrada, igualmente, às vezes pesa na hora de sair também. Se não for anexado ali, que normalmente sempre tem um corredor que vai ligar ao curral. Ele vai ter sempre que passar ali e ir para o embarcador, né? Que a gente tem um exemplo. Sempre elevado, como a gente pode perceber, o mais estreitinho, né? Para passar só um animal, para embarcar e desembarcar. Um aspecto fundamental na localização do embarcador é a previsão das condições de acesso de veículos para o transporte, para embarque e desembarque. Senão vai ter que fazer outro lugar, uma rampa. Então é melhor fazer um só, né? Mais prático. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Um animal atrás do outro, né? Para não ocorrer que eles fiquem agitados. Aqui tem a tábua, tem os morões e tem o aço, né? Para fazer a cerca. Aqui eles estão embarcando, né? Aqui fala sobre o corredor de entrada e saída do embarcador deve permitir o embarque de somente um animal por vez, com uma largura máxima de 1,60 m e um comprimento que vai variar entre 3 e 6 metros. Lembrando que a porteira que a gente vai colocar, né, no embarcadouro, ela tem que ser uma porteira de correr. Então, ela tem que ter um trilho. Porque se você faz uma porteira de abrir e fechar, às vezes você precisa ali fechar. E aí, para o animal não voltar ou para o animal não correr o risco de ir para frente, você só fecha. Porque se for de abrir e fechar ali, acontece às vezes não fecha, porque tem um animal ali atrapalhando, como é que você vai fazer, né? Então, para poder conseguir fechar, a gente faz a porteira de trilho, para ficar mais fácil, para facilitar o trabalho, né? A inclinação da rampa de 30%, né? No máximo de 30%, que a gente também tem que ver isso, com uma altura de 80 a 1,20 m. Aqui a gente tem um exemplo, e aqui o exemplo de como que é na rampinha, né? Como se só tivesse mini degrauzinhos ali pro boi também não se machucar. Que aí ele bate a patinha ali e ele consegue apoiar para poder subir, né? Porque ele é um animal pesado. Aqui a gente tem um exemplo, ó, do curral. A gente tem os cavalos ali e os bois do outro lado. A parte da área coberta, a gente sempre vai perceber que cada lugarzinho, cada lugar que vai um lote diferente, tem uma porteira, porque aí ele tem o local certinho de saída, você não vai correr o risco de um lote ficar junto do outro, né? E aí você tem o corredor, que atravessa para o lugar, né? Que faz um embarcador, que aí ele entra, né? Que é o embarque ou desembarque dos animais.
E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!